No programa de hoje nós vamos falar de democracia, ou melhor, eleições. Você acha que em todos os países democratas tem eleições diretas para a presidência ou não? Para começar, nem todos os países democratas têm um presidente. A maioria dos países europeus tem primeiro-ministros, que também são conhecidos como chanceler ou premier. E qual a diferença entre um país comandado por um presidente e um país comandado por um primeiro-ministro? A diferença é o sistema político. Tem o parlamentarismo e o presidencialismo. The representatives of the United States of America do and with the authority of the good people of these colonies solemnly publish and declare that these united colonies are, and of right ought to be, free and independent states. O presidencialismo foi criado nos Estados Unidos no século XVIII, após a independência americana. Este modelo republicano tem o comando do país dividido em três poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, para evitar que um só governante tenha poder soberano, assim mantendo a democracia. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no mesmo dia. No mesmo dia. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Nada, absolutamente nada. Como você sabe, no Brasil o presidente é escolhido pelo povo por eleições diretas e só pode servir 2 cargos consecutivos como presidente. Essa regra devia ser usada para todos os cargos públicos, não? Por que só o presidente? Que conversa é essa, mané? Fala sério. No presidencialismo, o cargo é fixo até as próximas eleições e só pode ser interrompido por impeachment. Thank you, God bless you, and God bless America. Uma coisa interessante é que nos Estados Unidos, que se diz o país da democracia e liberdade, não tem um sistema de eleição presidencial onde o presidente é escolhido pela maioria da população. Quer dizer, eles não têm uma eleição direta. Nas últimas eleições, em 2016, Trump perdeu as eleições para Hillary Clinton no voto popular. Ela teve quase 3 milhões a mais de votos do que Trump. Apesar de ter eleições presidenciais a cada 4 anos, o presidente nos Estados Unidos não é escolhido diretamente pelo povo, mas sim pelos representantes dos estados, com um sistema chamado Electoral College, ou o colégio eleitoral. E este é um sistema complicado que nem a maioria dos americanos entende direito. Mas vamos tentar entender esse colégio eleitoral que eles têm. O colégio eleitoral é composto de 538 votos, que são os representantes escolhidos pelo Congresso americano. Esses votos são divididos entre os estados, e os votos da população só contam dentro dos estados em que o eleitor é residente. Ainda está confuso? Funciona mais ou menos assim. De cara, cada estado recebe 3 votos, sem importar o número de população de cada estado. O resto é dividido de acordo com a quantidade de residentes de cada um deles. Só que é aí que mora o perigo, e é bem confuso, pois alguns estados com uma população bem menor recebem de 3 a 4 votos a mais do que deveriam receber. Se fossem dados votos pelo número de residentes, esses estados só deveriam receber 1 ou 2 votos. Enquanto isso, os maiores estados com uma população bem maior não têm os votos que deveriam ter. Por exemplo, o estado de Nova York recebe 5 votos a menos do que deveria receber, e Califórnia 10 votos a menos do que deveriam receber de acordo com a sua população. Com isso, os votos das regiões com o maior número de residentes contam menos do que os votos dos estados com uma população menor. E esses estados menores têm um povo mais conservador e da direita, ficando mais difícil para um candidato democrata ganhar de um candidato republicano. Com isso, a grande maioria tem menos representação no colégio eleitoral, dando mais poderes para os estados menores e indecisos. E votos de muita gente não faz diferença nenhuma no resultado final. Agora vamos entender por que os americanos criaram esse sistema. Após a independência dos Estados Unidos, não existia nenhum outro país do mundo com um sistema de democracia, onde havia eleições para escolher o chefe executivo. Então eles não sabiam o que fazer, era um território inexplorado. Quando os representantes se reuniram para discutir e escolher um sistema de eleição, eles passaram meses tentando entrar em um acordo. Uns queriam que ele fosse escolhido pelo Congresso e outros queriam que ele fosse escolhido diretamente pelo povo.
O grupo que queria que a escolha do presidente fosse feita pelo Congresso defendia 3 motivos para não confiar em uma eleição direta. A primeira razão foi que eles achavam que no século XVIII não havia recursos nenhum para manter a população informada sobre os candidatos, especialmente nas áreas rurais. Hoje em dia tem informação até demais, né? E a maioria é tudo fake news. Fake news. O segundo motivo foi o medo de um grupo de democratas radicais desviarem a nação de sua ideologia inicial. O terceiro receio que eles tinham foi um grande perigo de um candidato populista e autoritário pudesse facilmente manipular a opinião pública e tomar o poder. Tipo um certo maluco de cabelo laranja que manipulou a opinião através do Facebook, né? E o grupo que defendia as eleições diretas não queriam que o Congresso tivesse nenhuma participação na escolha do presidente, pois acreditavam que isso abria as portas para a corrupção entre o poder executivo e o poder legislativo. Cansados de passarem meses discutindo o que fazer, eles entraram em um acordo para evitar outra guerra, pois vinham de uma guerra contra o reinado inglês pela independência. Esse acordo foi um tipo de unificação das duas ideias, criando assim o colégio eleitoral, que seria formado por eleitores independentes escolhidos pelo Congresso. Esses seriam os eleitores que dariam o voto final para o presidente. Só que a discussão não parou por aí. O rolo agora era como distribuir os votos entre os estados. A divisão de interesses era entre os estados do sul, donos de escravos, que queriam contar os escravos como parte da população na conta de residentes, mesmo que esses não tinham direitos nenhum, muito menos de votar. Na época, 40% da população do sul do país eram escravos. Já os estados do norte, que não eram donos de escravos, queriam que só contasse como parte da população os brancos que eram livres. Como nos estados do norte tinha uma concentração muito maior de brancos, os estados do sul sabiam que, sem contar os escravos como parte da população, eles não teriam influência nenhuma em decisões feitas contra a escravidão. Isso mais tarde foi o motivo para a Guerra Civil Americana. Para apaziguar os dois lados, eles concordaram que os escravos contariam como apenas 3/5 de pessoa para a distribuição de representantes dos estados. Quer dizer que os coitados, que já não tinham direito nenhum, nem valiam como uma pessoa completa. Eles só eram instrumentos de poder político. Só que com isso, o estado da Virgínia, que tinha uma população de 200 mil escravos, recebeu 1/4 do total dos votos dos eleitorais, ou seja, 12 dos 46 votos necessários para ganhar a presidência na época. Por causa disso, 32 presidentes dos primeiros 36 anos dos Estados Unidos foram donos de escravos da Virgínia. E aí está um país moderno com um sistema bem antigo. Tá na hora de mudar, né? Agora vamos falar dos países da Europa, que são democratas, mas também não têm eleições diretas, pois eles usam um sistema de parlamentarismo. Uma forma de parlamentarismo já existia na Roma e na Grécia Antiga, mas isso é outra história. O parlamentarismo moderno começou mesmo foi na Inglaterra. Cansados de altos impostos cobrados pelos reis, a classe nobre inglesa se revoltou e exigiu mais participação no governo. Sem muita escolha, o rei Eduardo I oficializou a Assembleia dos Representantes dos Nobres, criando assim o parlamento inglês e também enfraquecendo o poder absoluto do rei. I declare Parliament dissolved. Um pouco depois, no século XVI, o rei Jaime II quis acabar com o parlamento e recuperar o poder absoluto do rei, mas ele se deu mal e acabou sendo deposto. Com isso, foi criado o sistema de parlamentarismo, influenciados até pela Declaração de Direitos dos Estados Unidos, Bill of Rights, acabando com o poder da monarquia. Após a Inglaterra, outros países europeus também começaram a adotar esse sistema. No parlamentarismo, o poder executivo faz parte do poder legislativo, formado pelo parlamento. Só que o primeiro-ministro só é chefe do governo, e não chefe de Estado. O primeiro-ministro também pode ser chamado de chanceler, como na Alemanha, ou premier na Inglaterra, presidente de Conselho dos Ministros e sabe lá o quê. Nos países com sistema monarca, o cargo de chefe de Estado é ocupado pelo monarca. Por exemplo, na Inglaterra, o chefe de Estado é a Rainha Elizabeth II. Quando ela morrer, o próximo a subir no trono é o Príncipe Charles, daí ele será o chefe de Estado. Nos países republicanos com sistema semipresidencialista, o chefe de Estado é o presidente. Países como o Peru e a Coreia do Sul, os dois têm um presidente e um primeiro-ministro. É meio desperdício de dinheiro, né? Poderia ser só um fazer um trabalho de dois.
E qual a diferença entre chefe de Estado e chefe de governo? Não tem uma resposta certa, pois isso varia de país para país, mas no geral eles são diferenciados pelos poderes, funções e responsabilidades de cada um deles. O chefe de Estado é praticamente uma função simbólica, pois não tem poder nenhum. Uma das funções que eles têm é cuidar das relações diplomáticas com outros países, como se fosse o ministro de Relações Exteriores. Muitas vezes, eles podem assumir o papel de moderador entre as forças partidárias. Ele também é considerado o comandante máximo das Forças Armadas. Em alguns países, o chefe de Estado pode vetar leis e projetos das câmaras legislativas, dissolver o parlamento e demitir o chefe de governo. Você está demitido. Voltando ao papo do primeiro-ministro, ele não é eleito por voto direto. Após as eleições para eleger os membros do parlamento, eles se reúnem para eleger entre si um governo formado pelas alianças do partido com o maior número de parlamentares. Os partidos vencedores criam um gabinete, onde eles se tornam ministros do governo, liderados pelo primeiro-ministro. O cargo de primeiro-ministro não é fixo e nem limitado. Ele permanece no poder enquanto tiver apoio da maioria do parlamento. Para perder o cargo, basta metade dos votos mais um. No Brasil, o cargo de primeiro-ministro seria equivalente ao presidente da Câmara dos Deputados. E é isso que cabe ao parlamento brasileiro. O Brasil já teve 2 períodos de um sistema de parlamentarismo. O primeiro foi no início do governo de Dom Pedro II, quando foi criado a presidência do Conselho de Ministros, entre 1847 até a proclamação da República de 1889. Todos os partidos políticos chegam a um denominador comum e o parlamentarismo renasce no Brasil como fórmula inteligente e alta de contornar a grave crise político-militar que afligia a nação. A segunda foi em 1961, após Jânio Quadros renunciar à presidência. O sistema de parlamentarismo foi criado para garantir a posse do vice-presidente João Goulart, que, por ser da esquerda, ele não era bem visto pelos militares. Só que esse sistema durou apenas um ano. Após um plebiscito em 1963, 80% dos votos queriam um retorno do presidencialismo. O presidente João Goulart, perante o plenário de pé, presta o solene compromisso de respeitar a Constituição e defender o novo regime. Mas e o chefe de governo? Qual a função dele? O primeiro-ministro, como chefe do governo, tem a tarefa do gabinete do Poder Executivo, ou seja, liderança e formulação de políticas públicas, econômicas e sociais, além da manutenção do funcionamento do Poder Executivo e o Poder Legislativo. Enfim, ele é a figura principal da política do país e o principal articulador das vontades da população. No presidencialismo, o presidente é o chefe do Poder Executivo e une 2 títulos, chefe de governo e chefe de Estado. E aí está. Tanto os Estados Unidos como a maioria dos países da Europa não tem uma eleição direta. Os Estados Unidos têm aquele sistema ultrapassado e maluco que é o colégio eleitoral, e a Europa tem um sistema de parlamentarismo, quer dizer, não tem eleições diretas. Muito obrigado por ter assistido mais um Papo Político. Não percam o próximo.